Muito bem. Bom dia a todas e a todos. Nós vamos, então, iniciar a defesa da tese do Rafael Nogueira Nakashima, que é engenheiro mecânico, mestre em engenharia mecânica. Eu queria agradecer aos membros da banca pela gentileza de participar da avaliação do trabalho do Rafael, né? Então, nós vamos começar com a apresentação do Rafael, que deve estar lá próximo a 50 minutos, e depois a gente, então, passa para a fase de arguição, né? E aí, terminada a fase de arguição, a gente vai fazer a gente vai se desconectar, vai parar de gravar, para que a banca possa avaliar o trabalho, aí depois a gente volta para dar o resultado final. Então, esse é o nosso programa de hoje, quer dizer, a nossa programação de hoje. Ok? Então, pedir para o Rafael começar a apresentação. Por favor, Rafael. Ok. Bom dia, obrigado a todos. Eu queria agradecer principalmente a banca por participar dessa defesa, acompanhar o trabalho, dar esses comentários valiosos. E hoje eu vou apresentar um pouco sobre a minha tese, que se chama Modeling, Simulation and Optimization of Biogas Conversion Routes Integrated with Fuel Cell Technology. Então, essa apresentação está estruturada basicamente em introdução, métodos, análise e conclusões. Então, primeiro, eu gostaria de simplesmente dar um panorama geral do porquê o biogás é interessante, porquê nós chegamos nesse tema de pesquisa, quais foram os nossos objetivos durante esse trabalho. Depois, falar um pouco sobre os métodos que nós desenvolvemos ou que nós utilizamos para conseguir atingir esses objetivos e entrar um pouco nas análises e discussões que nós realizamos ao longo de todo esse trabalho. Finalizando com um breve resumo aí das principais conclusões e contribuições desse trabalho. Então, primeiramente, né, dando um contexto sobre o biogás. Por que o biogás seria interessante da gente estudar, da gente promover como uma tecnologia, como uma fonte de energia renovável? Então, para exemplificar os pontos positivos do biogás, eu coloco aqui, por exemplo, dois processos aqui que poderiam acontecer aí na sociedade. Um processo que converte biomassa, ok? E para produzir algum produto ou serviço, e produzindo esse produto ou serviço, ele vai gerar algum tipo de resíduo orgânico, muitas vezes. Esse resíduo orgânico, se não tratado corretamente, pode, então, gerar algum tipo de emissão de metano ou de outro gás do efeito estufa. Do outro lado, se a gente tem um processo, por exemplo, que usa uma energia não renovável, também para gerar um produto ou serviço, nós temos o revés de gerar emissões de CO2, de outros gases também do efeito estufa. Então, o que nós podemos fazer? Utilizar a digestão anaeróbica como um processo de tratamento dos resíduos orgânicos e assim reduzir, né, as emissões que seriam, né, oriundas desse tipo desse resíduo orgânico descartado incorretamente, né? E fazendo isso, nós conseguimos, então, aumentar a produtividade, né, dessa biomassa que a gente está utilizando aqui, esse recurso renovável. Porque além do produto e serviço primário, nós também vamos estar produzindo o biogás, que é um combustível alternativo, e também o resíduo tratado, um resíduo menos prejudicial ao meio ambiente, que também pode ser reaproveitado. Por fim, a gente pode pensar que esse biogás, que também é um combustível, pode substituir alguma fonte que está não renovável, também evitando essas emissões, né, para produzir um segundo produto. Então, o biogás tanto tem benefícios ambientais na geração dele, na produção, quanto no uso do biogás. Então, essa característica única do biogás torna ele uma fonte renovável que tem grande potencial aí de
de benefício ambiental. E hoje, no Brasil, o que a gente vê é um crescente aumento da potencial de geração de biogás. Nós vemos um crescimento exponencial nesses últimos anos, como pode ser acompanhado no gráfico à esquerda. Esse crescimento está associado ao uso do biogás em produção de eletricidade e biometano, como pode acompanhar no gráfico da direita. Mas, mesmo esse crescimento exponencial ainda representa só uma pequena parcela de todo o potencial que nós temos no Brasil, por exemplo, de geração de biogás, de energia do biogás. Estima-se que 98% do potencial ainda não é explorado. E esse potencial está muito relacionado com resíduos da agricultura, da pecuária, de setores importantes do nosso país. Então, para que esse biogás seja explorado, nós precisamos fazer, né, análises, desenvolver novos sistemas que sejam rentáveis e que sejam adequados para esses diferentes tipos de biomassa. E aí que entra o nosso trabalho. Então, no nosso trabalho, a gente se perguntou muito que tipos de cenários seriam mais atrativos para você desenvolver o biogás como uma fonte de energia renovável. Além disso, né, como que esses sistemas, esses diferentes tipos de sistemas ou diferentes tipos de produtos que o biogás pode gerar, eles têm um desempenho nos quesitos técnicos, econômicos e ambientais. Né? Também, uma vez fazendo essa análise, né, primordial, nós podemos imaginar quais tipos de sistemas eficientes nós podemos propor. No caso no que nós trabalhamos, relacionados à tecnologia de célula combustível. Como que o biogás vai ser diferente, como que ele vai afetar no design desses sistemas e na característica deles. E, por fim, né, identificar quais são as ineficiências e as oportunidades que essa mescla, essas duas tecnologias, pode trazer, né, para o futuro. Então, né, os nossos principais objetivos foram o quê? Desenvolver a modelagem termodinâmica e também a estrutura de otimização para que a gente pudesse estudar esses diferentes cenários que envolvessem tanto a produção quanto o uso do biogás. Analisar também não somente os quesitos técnicos, mas também os quesitos de custo e de emissões, né, o impacto ambiental, de certa forma, conseguir quantificar isso e hierarquizar, né? Também, né, quais são as interações entre a produção e o uso do biogás, assim como também como a produção do biogás afeta a eficiência da cadeia como um todo, da conversão da biomassa. Né? Como que isso acontece, ou quais são as características, o que nós podemos tirar dessa análise, né? E, por fim, também, né, propor novas soluções, né, ligadas à geração distribuída ou novos produtos do biogás que sejam novos e que tragam, que preencham essa lacuna que falta na valorização, às vezes, do biogás ou do incentivo financeiro, né, dele. Então, nosso trabalho foi com esses objetivos. E para atingir esses objetivos, nós tivemos que utilizar um método, uma estrutura, uma determinada estrutura para chegar numa análise e nos resultados. Então, eu tento resumir, né, a estrutura que nós utilizamos, que foi a mesma já proposta por outros pesquisadores, e bem consolidada, que basicamente consiste em você separar a planta a sua planta como um todo, né? Separar o design das utilidades, como você vai suprir a energia para os processos principais de conversão, né, de energia, separar essas utilidades e também separar a rede de trocadores de calor. Por quê? Porque você consegue utilizar rotinas de otimização que são muito mais eficientes do que um engenheiro ou um pesquisador poderia conceber. Você ganha flexibilidade no design de novos sistemas. Então,
nós utilizamos essa forma de tentar semi-automatizar, né, o design de novas soluções, incluindo, né, junto com um algoritmo de otimização, para a gente conseguir usar parâmetros técnicos ou econômicos para, então, chegar em soluções cada vez melhores, né, com relação à eficiência, ou custo, ou à rentabilidade econômica. Então, como você pode ver aqui no lado direito, é um algoritmo, né, que consiste de várias rotinas em cascata de otimização linear, inteira, mista, linear, otimização genética, que vai nos dar aí a informação de como soluções ótimas podem ser chegadas, em diferentes aspectos. Os prós disso é que nós conseguimos ter uma otimização mais flexível, porque não está atrelada necessariamente a algumas restrições, né, do design das utilidades ou dos trocadores de calor. Então, nós temos menos interferência de quem fez a análise. Por outro lado, nós temos grandes vantagens, que é que nós temos que conectar todas essas informações, conectar as rotinas de otimização com a modelagem termodinâmica e garantir que todo esse processo de cálculo não seja custoso do ponto de vista computacional. Por quê? Porque essa otimização normalmente requer muitas iterações, muitas tentativas, e se cada tentativa for demorar 1 minuto, por exemplo, nós não conseguimos chegar em soluções boas, né, num tempo razoável. Então, nós temos que garantir também que o nosso processo ele não está complexo, ele consegue refletir a realidade, mas não está proibitivamente demorado de se calcular os resultados. Então, nós trabalhamos em minimizar as desvantagens e trabalhar com essas vantagens para realizar nossas análises. Então, a primeira escopo de análise que nós trabalhamos foi nos análises macro, em que nós analisamos diferentes rotas de produção de biogás e diferentes aspectos. Nesse caso, nós analisamos produção de eletricidade, biometano e hidrogênio, e utilizamos como plano de fundo, né, o cenário da indústria de cana-de-açúcar. Então, nós partimos da ideia básica que a planta de etanol e açúcar hoje, nós temos resíduos como a vinhaça e bagaço que muitas vezes não são aproveitadas ao seu máximo dentro desse cenário da indústria sucroalcooleira. O que nós podemos fazer, né, é utilizar esses resíduos, né, a vinhaça ou o extra, né, do bagaço que seria vendido para o mercado, nós podemos utilizar esses dois recursos para produzir mais combustíveis ou eletricidade para o mercado. Então, o que nós trabalhamos foi em tentar utilizar a digestão anaeróbica, né, para tratar a vinhaça e a gasificação para converter o bagaço de cana-de-açúcar, a fim de produzir mais metano, hidrogênio, eletricidade para o mercado. Então, nosso objeto de estudo foi essa caixinha aqui, em detalhes, que nós chamamos de planta de valorização de resíduos. E nós fizemos o design dessa planta, baseado naquela metodologia que eu expliquei, focando em tentar otimizar, né, os custos, o retorno econômico da venda desses produtos para o mercado. Então, o que nós percebemos com a análise, esses são os resultados os melhores resultados utilizando um sistema de ciclo combinado. O que nós percebemos é que a produção de metano, ela maximiza, vamos dizer assim, a quantidade de produtos que nós podemos retirar ali dos resíduos. Então, o sistema que foca na produção de metano consegue atingir maiores eficiências. Isso por quê? Porque a produção de metano requer menos conversões, né, menos consumo de energia, menos reações químicas e menos processos de separação do que, por exemplo, o hidrogênio ou a eletricidade, em que você tem que
queimar esse combustível para transformar, né, em eletricidade. Por outro lado, né, quando nós analisamos outro aspecto, né, um aspecto de qual é o potencial de venda desses produtos, né, para o mercado, nós observamos que o hidrogênio, né, tem um potencial maior. Por quê? Porque você tem uma eficiência também boa, né, maior do que na produção de eletricidade, e o seu produto tem um preço, né, similar ou pouco parecido com a eletricidade em base energética. Então você consegue ganhar mais por causa da eficiência e do valor do seu produto. Aqui não analisamos, por exemplo, o custo de investimento dos equipamentos, apenas vemos o potencial aqui de venda desses produtos. Então, existe tanto interesse na produção de metano quanto hidrogênio do ponto de vista aí do produtor de combustível ou de energia. Né? E o que nós percebemos, analisando assim, esses diferentes cenários, é que existem grandes oportunidades da gente melhorar o sistema se a gente focar ali nas partes de conversão primária da biomassa. Então, nós podemos ver, né, com a análise de destruição energética, que os principais sistemas que destroem energia são, né, a digestão anaeróbica e a gasificação. A digestão anaeróbica, nós temos uma grande destruição de energia, por quê? Porque muito do potencial da vinhaça ainda é descartado. Por quê? Porque nem todos os resíduos orgânicos são possíveis de se converter pela digestão anaeróbica. Então, como podemos ver aqui nesse gráfico, né, uma parcela dos 100% da exergia consumida no processo, 24% ainda é perdido por causa desses orgânicos inertes que não são convertidos pela digestão anaeróbica. Outra parcela significativa vem da água, minerais ou lodo que é gerado durante o processo. Então, existe ainda um potencial, né, a ser explorado, né, no resíduo da digestão anaeróbica que pode aí, né, aumentar muito a eficiência do sistema. Do ponto de vista da gasificação, nós temos grandes destruições internas devido à conversão termoquímica ou aos consumos internos para manter essas reações, né, acontecendo. Muito calor precisa ser, energia precisa ser gasta e isso se traduz em energia destruída aqui. Também poderíamos imaginar, né, que podemos chegar com variações na operação do processo, podemos chegar talvez em eficiências maiores. E outro ponto ali que a gente pode talvez trabalhar também é o consumo de eletricidade que esses processos têm. Por exemplo, existe um consumo excessivo ali, né, um consumo bem alto na gasificação. No tratamento, basicamente para tratar a biomassa, né, para moer a biomassa para o gasificador. Então, se nós pudéssemos reduzir esse consumo de eletricidade, nós poderíamos diminuir a planta de utilidades, né, que gera essa eletricidade, e poderíamos, então, diminuir o consumo de combustível que é utilizado para gerar eletricidade, e, portanto, esse combustível ia ser um produto, aumentar a nossa eficiência. Então, fica uma oportunidade grande aí de talvez nós conseguimos aumentar a eficiência desses sistemas. O mesmo equivale aí para a digestão anaeróbica em um nível menor. Os reciclos, a separação do gás, todos influenciam da mesma forma. Então, uma vez que a gente já terminou essa primeira análise, resta a pergunta, né? A gente analisou separadamente o processo. Né? Nós analisamos essa planta como se ela fosse autônoma e independente da planta de etanol. O que seria, então, se nós analisássemos ela com uma planta de etanol? E ainda mais, se nós estendêssemos o volume de controle para incluir também a distribuição dos combustíveis e o uso final desses combustíveis nos carros, nos veículos leves. Foi o que nós fizemos na análise posterior. Nós incluímos desde a análise, né, da plantação até a análise do uso final nos carros. E analisamos como que esses sistemas se comportam diferentemente.
um sistema básico, que seria o tradicional, sem utilizar os resíduos, né? E um outro cenário em que nós colocamos aquelas plantas que nós desenvolvemos na análise anterior, para ver como que isso afeta, né, o balanço, os custos, a eficiência dessa cadeia como um todo. Então, nós utilizamos basicamente os modelos que já vimos desenvolvidos e focamos mais nessa análise no balanço exergoeconômico. Nós utilizamos a metodologia já consolidada no nosso grupo de pesquisa para tentar identificar quanto, por exemplo, de exergia é consumida para criar uma unidade de exergia de produto ou de serviço, no caso, transporte. Ou então, quais são as emissões associadas, ou qual é a exergia não renovável associada a cada produto ou serviço. Base exegética, utilizando a base exegética. Foi o foco desse nosso trabalho. O que nós conseguimos observar é que, assim como a gente já tinha, né, previsto, né, no trabalho anterior, a rota produzindo metano é a que vai maximizar a saída de produtos aí dos meus resíduos, né? Como você pode ver, é algo que se destaca seguido do hidrogênio e da eletricidade, né? Os casos que a gente analisou. E você pode observar que esse aumento não é irrisório comparado com a exergia que você tem saindo em forma de etanol. Então você não pode simplesmente, né, desconsiderar os resíduos, muitas vezes, na sua análise ou na própria cadeia produtiva do etanol, da cana-de-açúcar, seria besteira, ok? No entanto, quando a gente vai analisar, não agora a produção de combustível, mas sim o uso final desse combustível, como a cadeia como um todo, nós observamos que a eletricidade e o hidrogênio saem na frente, disparam na frente. Por quê? Porque nós consideramos, né, que a eficiência desses do combustível, do hidrogênio, da eletricidade, é maior, né, que a conversão de metano nos carros. Então, mesmo que você consiga produzir mais metano, né, na sua planta de etanol, na sua planta de resíduo, tratamento de resíduos, se esse metano não for utilizado de forma eficiente, como, por exemplo, se os carros não forem eficientes, de nada adianta como visto do todo. Na verdade, seria muito mais eficiente, no ponto de vista do todo, produzir eletricidade, mesmo que para isso não seja eficiente na etapa de transformação. Eu tenho que pensar, às vezes, na cadeia como um todo. O mesmo para o hidrogênio. O que nos indica o quê? Que o hidrogênio, além de a gente ter visto na análise anterior que tem um indício econômico associado, um interesse econômico associado, nós também temos aqui um interesse ambiental da sociedade também, que você está maximizando o uso, né, desse recurso da biomassa pela sociedade, basicamente. E também com a produção de eletricidade conjuntamente. Nós vemos esse impacto, né, positivo, vamos dizer assim, da conversão dos resíduos nos indicadores exergoeconômicos. Por exemplo, nós vemos que os custos exergéticos, as emissões específicas, reduzem com a produção de qualquer produto, né, do partir dos resíduos. Muito porque aqui nós estamos utilizando a vinhaça, não descartando apenas. Então, nós estamos consumindo a exergia da vinhaça para gerar um subproduto. E isso representa para a cadeia do etanol um benefício, né, tanto de eficiência, que seria o custo total, tanto um benefício ambiental, que seria os custos não renováveis e as emissões específicas. Já para a eletricidade, a história é um pouco mais diferente. Por quê? Porque se eu focar, né, um sistema apenas produzindo eletricidade, provavelmente eu vou ter só um produto, eu só vou ter um produto, então todas as irreversibilidades vão estar associadas muitas vezes com esse produto, e além disso eu vou ter mais irreversibilidades, né, que vão aparecer, né, um aumento nos custos
e nas emissões. Por quê? Porque eu vou estar queimando esse combustível, os combustíveis que eu tenho, para gerar essa eletricidade. Ao passo que na produção de biocombustíveis, eu não estou queimando ele dentro da etapa de transformação, ou eu, na verdade, eu estou deixando para quem for utilizar no futuro. Okay? Então, os custos acabam sendo diluídos, né, nos outros produtos, e a eletricidade tem os indicadores melhores. Então, você diminui o custo, diminui o custo total da eletricidade, diminui também as emissões e os custos não renováveis. Por fim, né, a gente poderia imaginar, então, para o ponto de vista da sociedade, qual que é o custo médio, né, do serviço de transporte, né, desses diferentes produtos. Porque cada um desses cenários tem vários produtos, e esses todos os produtos nós consideramos que eles vão ser usados para o setor de transporte. O que nós vemos é que, no cenário em que nós utilizamos os resíduos para produzir hidrogênio e eletricidade, aqui também há uma produção de eletricidade, nós vemos a maior redução dos indicadores. Quer dizer o quê? Nós temos maior eficiência na cadeia produtiva como um todo e menor número de emissões por serviços. Então, quer dizer que nós estamos limpando, né, o setor de transporte e deixando ele mais eficiente, em outras palavras. E é isso que nós acabamos percebendo. O que é contraintuitivo se a gente só analisasse a parte de transformação. Ok? Então, nós utilizamos esses insights, dessas análises macros, para, então, entrar numa outra questão. Falar, se há um interesse ambiental, técnico e econômico em produzir eletricidade e hidrogênio, como nós podemos produzir hidrogênio e eletricidade da melhor forma possível e uma forma que a gente possa escalonar para o biogás, que o biogás é distribuído, às vezes uma quantidade menor do que uma planta de produção de uma planta de etanol, por exemplo. E aí que a gente chegou nesses sistemas que nós vamos tentar juntar células combustíveis com a produção de hidrogênio. Então, a célula combustível, ela pode gerar eletricidade pela conversão eletroquímica do combustível, no caso, hidrogênio. Mas também ela reforma o hidrocarboneto ao longo do equipamento. Então, nós podemos imaginar a célula combustível tanto como um equipamento que gera eletricidade, quanto um reator químico, que nós podemos utilizar, então, para produzir hidrogênio a baixas pressões ou em forma menor escala. Okay? Então, foi essa a ideia de nós utilizar esses processos que já foram, né, propostos para o gás natural e estudar como que o biogás seria, né, impactar na eficiência desses sistemas. Então, nós temos aqui um sistema de célula combustível e acoplado a ele temos um sistema de separação de hidrogênio. Então, nós vamos recuperar parte do hidrogênio que seria, em outra ocasião, queimado apenas. E para isso nós tivemos que desenvolver uma modelagem que não fosse grosseira, que levasse em consideração a reforma interna, que levasse em consideração as variações de composição, de temperatura. Por quê? Porque tudo isso influencia na eficiência da célula, na conversão do hidrocarboneto, em tudo que a gente quer realmente fazer a análise, do que importa para a gente. Então, mas a gente não pode trabalhar com um modelo CFD, que não vai ter condição da gente otimizar numa rotina. Então, nós tentamos chegar num meio termo. Então, nós propomos aqui um modelo quase 2D, em que ele tem tanto um modelo aqui de reator, né, em uma dimensão, que ele varia ao longo do canal de que alimenta, tanto quanto no canal, quanto tem a difusão, ele considera a difusão nos eletrodos porosos. Então, os principais aqui interferências na eficiência da célula estão sendo consideradas, sem aquele grande desvantagem de você ter que fazer um modelo detalhado, CFD, elementos finitos, às vezes. Foi a nossa proposta desse trabalho. E nós validamos esse modelo com diferentes misturas de hidrogênio, usando dados de literatura. Então, nós temos mistura de hidrogênio e vapor da água.
misturas de hidrogênio e CO2. Por quê? Porque são os principais diluentes do biogás, da reforma do biogás. Então, nós poderíamos ter certeza que nós não estamos sobreestimando a eficiência do nosso sistema. E, ao mesmo tempo, também não estamos estimando uma eficiência mais baixa do que teríamos. Seríamos mais próximos da realidade. E isso nos levou aos resultados. E o que a gente pode observar? Que a produção de hidrogênio, sim, né, junto com a eletricidade nesses sistemas, sim, eles aumentam, é capaz de aumentar a eficiência. Mas esse aumento da eficiência não é tão grande quanto nos sistemas que trabalham apenas com o combustível puro. Seria, por exemplo, o gás natural ou o biometano. E por que isso? Por que essa eficiência é menor? Porque nós temos no biogás muito CO2. Esse CO2 vai interferir na purificação do hidrogênio, vai diminuir a eficiência da separação. Tanto que você consegue perceber que nós conseguimos gerar menos hidrogênio no sistema de biogás, mesmo tendo o mesmo input aqui, né? A mesma base de comparação. E isso se deve a essa presença do CO2. Então é importante que a gente levasse isso em consideração, porque senão a gente ia, né, sobreestimar a capacidade desses sistemas. E isso, né, os benefícios, por que essa eficiência é maior? Por que aumenta a eficiência do sistema? Pelo simples fato de que nós não estamos queimando o gás. A célula combustível não consegue converter todo o combustível, ela consegue converter apenas uma parte. A outra parte que ela não converte tem que ser queimada, tanto para manter o balanço da planta, quanto para, né, não emitir esses gases para a atmosfera. Então, quando você não deixa de queimar, mas separa e transforma num produto, você diminui a energia destruída nas transferências de calor, como você pode ver aqui, tipo, em azul, e também na célula combustível, porque você não precisa mais converter o combustível ao máximo para garantir a eficiência. A purificação de hidrogênio pode dar conta, né, pode auxiliar, né, na eficiência como um todo. Só que esses benefícios não são tão grandes quanto você tem no uso de gás natural ou de biometano, por causa daquele problema com o CO2. Outra coisa que nós observamos é que o sistema, né, aqui como você pode ver em vermelho, você utiliza melhor a energia disponível. Você não queima, né, à toa, vamos dizer assim, o combustível, como seria na curva em azul, que é só a produção de potência. Isso tem seu lado bom e seu lado ruim. Se você tem, junto com a sua célula combustível, um processo que utiliza esse calor em alta temperatura, tudo bem, você vai ter uma alta eficiência. Mas se você não tiver, como provavelmente vai ser o caso do biogás, então faz muito mais sentido você evitar que essa energia seja liberada e transformar em produto. Então, o potencial de cogeração ele é bem diminuído, por causa que você não está mais queimando esse combustível. O que pode ser bom, pode ser ruim, dependendo da aplicação. Isso é importante de denotar. Quarto, além disso, a gente também analisou, né, como é que os parâmetros operacionais afetam na eficiência do sistema. O que a gente pode perceber é que a temperatura da célula combustível é disparadamente o quesito que mais influencia na eficiência. Mas não tem muito como se ganhar eficiência aumentando a temperatura da célula combustível. Por quê? Porque nós temos limitações dos materiais. Nós estamos trabalhando já com 800 graus Celsius. Se aumentarmos para 900, 1000, 800 graus Celsius já estamos difíceis de encontrar materiais que resistam à temperatura, que consigam selar o stack. Então, trabalhar em maiores temperaturas é inviável. Nós provavelmente vamos ter que conseguir um aumento na eficiência, ou seja, em outros parâmetros, como a densidade de corrente, ou no fator de utilização do combustível. Outro ponto que a gente também analisou é a influência da eficiência da separação. Você vê que tem uma grande influência nesse parâmetro, tem uma grande influência na eficiência exegética. E há duas formas de se ler isso aqui. Uma é que a modelagem da separação de hidrogênio precisa ser
precisa ser mais detalhada, para você evitar riscos, né? Para você evitar incertezas, já que esse parâmetro é tão influente na eficiência desses sistemas. E o outro ponto é que se o requisito do hidrogênio que você está vendendo não for tão alto quanto o que nós estamos trabalhando aqui, porque nós estamos trabalhando com a pureza de 99,999 para trabalhar em células combustíveis, se você não tem esse requisito tão definido, se você é mais flexível, você consegue ganhar muito mais eficiência. Por quê? Porque provavelmente, se você não precisar ter um hidrogênio tão puro, a sua separação vai ser mais eficiente, o requisito técnico do mínimo teor de hidrogênio na entrada vai ser menor, então você consegue ganhar muita eficiência nisso. Então, acoplar esse tipo de design com processos que não dependem de uma pureza muito alta de hidrogênio, talvez como produção de combustíveis sintéticos, por exemplo, pode ser uma grande jogada aí, nesse tipo de sistemas, aumentar a eficiência como um todo. Fica esse resultado. Tudo bem, nós analisamos, então, os quesitos técnicos desses sistemas, mas resta o quesito econômico desse sistema. Do que adianta eles serem eficientes se eles não são rentáveis? Então, nós utilizamos fomos investigar, então, a otimização técnica econômica desses tipos de sistemas. E como nós fizemos isso? Nós pegamos, né, dois designs tradicionais, vamos dizer assim, um que é a célula combustível, basicamente, né, que produz só eletricidade, e também a reforma a vapor, que seria tipo o tradicional para produzir hidrogênio. Nós comparamos esses dois designs com dois designs híbridos. Seria o primeiro que a gente investigou no trabalho anterior, que é a célula combustível acoplada com uma separação de hidrogênio, e o outro processo, que é a produção, a reforma a vapor acoplada com uma célula combustível que utiliza a purga do processo de separação. Por que utilizar esse tipo de sistema? Porque nós vimos anteriormente que a eficiência do processo de separação é um dos quesitos chaves desse tipo do sistema anterior. Ora, por que a eficiência é tão chave? Porque tem uma quantidade de CO2 no biogás, tem uma quantidade grande de CO2, então vai afetar negativamente a eficiência. Se a eficiência da separação é baixa, a gente talvez possa aumentar a eficiência da separação utilizando, né, o que seria a perda da separação para gerar eletricidade, em vez de só queimar ela. Então foi daí que saiu essa ideia, das nossas análises anteriores. Então nós utilizamos tudo isso para utilizamos, né, aquela estrutura que eu comentei mais cedo, né, para você fazer tanto o design, automatizar a parte do design, quanto para chegar em soluções ótimas. Nós modelamos tudo isso em uma linguagem de programação que seja rápida o suficiente, nós utilizamos Julia, e utilizar algoritmos que cheguem, que deem essa resposta, que levem em consideração tanto a eficiência quanto quesitos econômicos, para chegar nas soluções ótimas. E a resposta que nós chegamos é o quê? Os sistemas que focam mais na produção de eletricidade, eles conseguem ter uma grande gama de eficiência, uma eficiência alta. No entanto, eles não conseguem se pagar como investimentos. Por quê? Porque o equipamento é caro e o retorno, né, da eletricidade, às vezes, não é suficiente para pagar aquilo. Parte porque a eficiência, né, ela é alta, mas não é o suficiente, e outra parte porque a eletricidade paga uma quantidade pequena comparado com o investimento desses equipamentos. Por outro lado, se nós formos ver os sistemas que focam mais na produção de hidrogênio, como a reforma a vapor em azul aqui, essa bolinha azul, e a reforma a vapor mais uma célula combustível em vermelho, nós podemos ver que nós conseguimos chegar em eficiências maiores, porque nós estamos convertendo menos combustível, nós estamos vendendo combustível. Então, porque tem menos reações, nós temos menos reversibilidades. Menos reversibilidade gera maior eficiência. E também geramos
maior lucro, por quê? Porque nós temos uma maior eficiência para um produto que tem um custo similar com a eletricidade, um custo pareável, vamos dizer assim, em base energética. Então, nós acabamos ganhando mais rentabilidade econômica. E isso se traduz num custo competitivo, tanto da eletricidade quanto do hidrogênio. Então, nossas análises indicam que o custo do hidrogênio e da eletricidade pode chegar até 2,3 dólares por quilograma de hidrogênio e 6 centavos de dólar por quilowatt-hora, que são valores bem competitivos com relação ao que nós temos estabelecido hoje, né, para esses dois produtos. Nós podemos ver aqui que é menor que os outros cenários que nós trabalhamos. E isso é um resultado muito animador, vamos dizer assim, né? Que talvez a gente possa explorar mais no futuro também. Por que aquele sistema que nós propomos inicialmente não foi tão bom no desempenho econômico? Basicamente porque o preço dos reatores foi exorbitante, porque nós estamos trabalhando em pressão atmosférica. Então, se nós estamos trabalhando em pressão atmosférica, a cinética química é muito desfavorável para o reformador, para o water gas shift, mudança de vapor. Então, esses reatores vão ficar muito grandes, muito exorbitantes, e esse custo do equipamento não se paga. Ao passo que, no uso da produção de hidrogênio, o nosso investimento na célula combustível não é tão grande. Por quê? Porque nós não estamos convertendo todo o combustível em eletricidade, só estamos convertendo uma pequena parcela, que é a parcela que está saindo da purga, que seria perdida, o potencial seria muito perdido se a gente só queimasse. Isso se reflete também, né, tanto como ganhos também, essa estratégia também se reflete em ganhos na eficiência, como a gente já comentou, e a ideia é a mesma. Nós temos reduções, né, de energia destruída quando nós fazemos sistemas híbridos, nós temos reduções em troca de calor, energia destruída em troca de calor e nos queimadores. Por quê? Porque nós estamos tendo menos energia sendo liberada como calor, né, e por isso irreversibilidade, e menos combustível sendo queimado nos queimadores. Então, nós conseguimos reduzir, né, bastante a energia destruída comparado com os outros sistemas, que representam um ganho da eficiência. Tudo bem. Nós analisamos, então, sistemas de célula combustível e produção de hidrogênio, analisamos técnica economicamente. Resta, então, juntar esse tipo de ideia com a digestão anaeróbica, com a produção do biogás. Por quê? Porque quando você analisa a digestão anaeróbica, ela também tem demandas de calor, tem demandas de potência, que isso vai impactar no seu sistema, porque na vida real, o que vai acontecer é que todos esses sistemas vão estar juntos na planta, e por isso tem que ser analisadas juntas, como investimento, como sistema de eficiência. Então, nós fizemos isso também, nós analisamos, mas só analisamos o caso de produção de eletricidade. E o diferencial desse trabalho é que nós utilizamos uma modelagem cinética da digestão anaeróbica. Isso quer dizer o quê? Que nós levamos em consideração como a operação da digestão anaeróbica afeta, né, a eficiência da produção do gás. E com isso nós podemos, então, otimizar a digestão anaeróbica, ver como impacta a operação, ou o design do equipamento impacta na produção do gás, e isso impacta também na qualidade do gás, que impacta também na eficiência da célula. E os nossos resultados indicam o quê? Que para o caso mais eficiente, nós conseguimos chegar num custo de eletricidade na faixa de 18 centavos de dólar por quilowatt-hora. E nós utilizamos como base valor de 2019, se nós analisássemos o preço da eletricidade de 2019, seria levemente rentável, vamos dizer assim. A eletricidade estaria abaixo, não rentável, mas estaria abaixo do preço de
de compra, vamos dizer assim, da eletricidade de 2019. No entanto, em 2020, não seria mais. Por quê? A eletricidade não ficou mais cara em 2020? Ficou mais cara, mas o câmbio ficou muito desfavorável. Então, acabou, se nós estendêssemos para os outros anos, esse sistema não seria mais competitivo. Então, o que mostra também que tem influências externas, como qualquer outro sistema, mas que existe um potencial aí, que está próximo da viabilidade, que talvez, se a gente tiver um incentivo maior, ou se a gente mudar o tipo de análise, porque nós consideramos que tudo vai ser custeado pela eletricidade, nós podemos chegar no sistema rentável. Nós analisamos também a influência da taxa de juros, vimos que como ela influencia ali no custo da eletricidade. Podemos ver que o custo da eletricidade pode variar de 20 a 8 centavos de dólar por quilowatt-hora. Podemos ver também que os equipamentos que mais, o custo domina-se nos equipamentos que é o reator anaeróbico e na célula combustível. Note que nós consideramos que o reator anaeróbico é um custo do processo de geração de eletricidade. Não necessariamente isso é somente um custo da eletricidade, também é um custo para a produção de suínos. Então, se esse custo aqui fosse distribuído com a produção de suínos, é bem possível que nós teríamos uma eletricidade mais barata ainda. E o que nós vimos também, que os principais parâmetros são aqueles que se influenciam tanto no tamanho do equipamento quanto na eficiência. Então, por exemplo, a retenção hidráulica da digestão anaeróbica. Uma retenção hidráulica maior vai ser um reator maior. Um reator maior converte melhor a biomassa, mas também tem um custo de eletricidade maior, que às vezes não é favorável. Idem para a célula combustível, parâmetros de densidade de corrente. Tem uma densidade de corrente maior, uma área de célula menor. Uma área de célula menor tem um custo ali de eletricidade menor, porque você tem um equipamento menor, mas a eficiência é penalizada. Ok? Então, tentando resumir um pouco todos esses resultados, o que é meio difícil, porque são análises de perspectivas diferentes, sistemas diferentes, nós podemos chegar numa conclusão, um resumo breve em que, sim, a produção de metano, de biometano, é o que maximiza a eficiência energética, porque você converte menos o gás. Isso reflete, né, em custos menores da energia total, né, para o metano, seguido do hidrogênio e da eletricidade, e também de emissões específicas. Então, esses três indicadores meio que se seguem, né, porque estão relacionados diretamente com o balanço energético. No entanto, no ponto de vista de perspectiva econômica, nós vemos que a produção de eletricidade ou a produção de hidrogênio, utilizando essas tecnologias mais modernas, elas saem na frente, né? Não quer dizer que elas sempre vão ser mais rentáveis, mas quer dizer que existe ali um interesse que precisa ser analisado em detalhe, como a gente fez. Talvez colocar uma comparação mais detalhada entre os dois, os diferentes processos também seria uma boa comparação, um bom resultado. Então, tentando fechar tudo, nas conclusões e principais pontos, essa minha tese, essa nossa tese, ela apresenta assim, uma análise detalhada do potencial do biogás para gerar eletricidade, metano, hidrogênio, usando o plano de fundo da indústria de cana-de-açúcar. Nós avaliamos, né, tanto o impacto disso na planta de etanol, quanto na cadeia como um todo. Nós desenvolvemos um modelo de célula combustível que é rápido, que também é mais próximo à operação que esses equipamentos têm. Nós desenvolvemos aí, né, análises técnicas econômicas, otimizamos esses parâmetros, tanto para esses sistemas separados, quanto sistemas incluindo também a produção de gás. Né? Nossos principais, né, insights que a gente tirou de todas as análises é que a produção conjunta de hidrogênio e eletricidade pode tanto melhorar a eficiência, quanto a rentabilidade econômica, quanto os quesitos ambientais, do ponto de vista da sociedade como um todo.
Então, eles precisam ser analisados, eles são de grande interesse da sociedade. E quando nós utilizamos tecnologias modernas, otimizamos esses parâmetros, nós conseguimos chegar em preços competitivos, nós conseguimos chegar em sistemas que, pelo menos, estão próximos aí da viabilidade econômica. Isso tanto para a produção de hidrogênio, quanto para o uso das células combustíveis em geração distribuída. E para isso a gente precisa, né, analisar com rigor e otimizar esses sistemas. Essa é a importância do nosso trabalho. Esse trabalho, ele rendeu 5 publicações ao longo de vários anos, em diferentes revistas internacionais, e junto com excelentes pesquisadores, como Daniel, o professor Velázquez, o professor Silvio. Esses trabalhos estão todos atrelados com apresentações em conferências que eu realizei durante esses anos que eu trabalhei, e também, né, junto toda essa pesquisa, toda essa análise de bibliografia, a gente também conseguiu produzir alguns capítulos de livro com meus excelentes colegas de trabalho, e alguns capítulos também estão ainda em revisão, esperamos aí que também sejam aceitos para publicação. Isso é o que eu tinha planejado para apresentar. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Estou aberta às perguntas que vocês tenham.